Olha só, amanhã lá em Brasília acontece o terceiro ato pró-democracia em lembrança, aos ataques do dia 8 de janeiro de 2023. E mais uma vez, as presidências da Câmara e do Senado optaram por não participar. Muita gente vem especulando que a decisão das casas vem acompanhada da expectativa do presidente vetar o projeto de anistia dos participantes. Então, tanto Davi Alcolumbre, como também o presidente do Senado, como também o Hugo Mota da Câmara dos Deputados, disseram: não vou, já que as casas aprovaram o projeto, mas o presidente prometeu vetar justamente na data em alusão. Claro, óbvio que isso vai ser explorado politicamente, porque são diferentes contextos aí envolvendo os atos do dia 8 de janeiro. Então, a gente não vai ter a participação dos presidentes das casas. Inclusive, estamos de volta para o pessoal que nos acompanha pelo rádio, falando aqui sobre o ato pró-democracia do governo federal, que vai ser realizado amanhã, sem a presença do presidente das casas, tanto do Senado como também da Câmara dos Deputados. Agora, Matheus, será que realmente os presidentes das casas fizeram o cálculo político e falou, não compensa? Olha, na minha opinião, não é um ato pró-democracia. Isso é um ato pró-PT, pró-Lula. É nitidamente uma narrativa da campanha eleitoral desse ano. É o que o governo agora, com seu líder, presidente Lula, tenta utilizar como argumento eleitoral. A gente já sabe que há essa tensão entre o Congresso, o Poder Legislativo e o Executivo, e é claro, sempre as faltas de agenda, um compromisso extra, justificando a ausência justamente para o não comprometimento em face desse ato do 8 de janeiro. É porque algumas pessoas, claro que a oposição garante que foi ali, realmente se trata de uma depredação, penas excessivas. Já o governo federal considera que houve uma tentativa de golpe, por isso esse ato precisa ser sempre lembrado, por isso da celebração. E também porque a construção da narrativa eleitoral do presidente Lula se dará explorando o grau de rejeição que existe sobre o bolsonarismo. Então, é muito oportuno do ponto de vista da campanha eleitoral do presidente Lula utilizar essa data para fazer uma cerimônia que faça a exploração política do assunto, se colocando como alguém que representaria a estabilidade em contraposição à baderna do 8 de janeiro. Alguém que representaria o respeito às instituições democráticas em contraposição aos invasores golpistas do 8 de janeiro. Ou seja, é uma oportunidade do ponto de vista da construção do discurso eleitoral do presidente Lula de ouro, onde ele vai se contrapor ao bolsonarismo nesses termos. Então, enquanto muitas vezes, do ponto de vista da oposição, a construção da narrativa é muito mais de colocar o presidente Lula como um símbolo do sistema e o bolsonarismo como se fosse o antissistema e, portanto, a superação da corrupção e de diversos problemas que o sistema político brasileiro possui, do ponto de vista do governo Lula, a aposta é essa outra narrativa de estabilidade institucional, de democracia contra a baderna e o golpismo. Mas aí também tem aquelas pessoas de centro, Será que acho que os presidentes das casas disseram assim, olha, não vou nem no ato a favor, não vou no ato também contra, vou ficar ali na meiuca porque pode desagradar alguns eleitores, então o cálculo político é justamente esse, Carla? De realmente, olha, vou ficar aqui no meu lugar e não vou demonstrar qualquer tipo de alusão que eu apoio ou que eu estou ali me manifestando em relação a isso. Porque o governo Lula já convocou todos os ministros para estarem presentes, obviamente, para fazer volume ali. E se algum presidente da casa também estivesse, poderia muito ser citado ou até mesmo utilizado numa fala, causando um certo constrangimento, Como eu ia brincar, será que o Lewandowski se ausentará amanhã já para ter exoneração publicada? Como os colegas falaram, tudo é um jogo. E como eu também já falei, tudo agora é um jogo. É claro que isso é usado politicamente, tudo será usado politicamente. Faz parte do jogo, nós sabemos. Agora, o nosso debate é entender até onde as pessoas vão levar esse jogo, E claro, os que não vão, têm também interesses políticos para 2026. Então, eles estão esperando para ver como é que o jogo vai ser, quem vai ser candidato. Tem a questão também que foi aprovada na casa, nas duas casas. Sim. E aí você já anunciar que vai vetar,
Ou seja, está desrespeitando a decisão dos presidentes também que fizeram ali a votação de forma expressiva, que é a última palavra, é a do povo, que é o parlamento, né? Uhum. E aí você tem os presidentes das casas participando da cerimônia em que haverá oficialmente a assinatura do veto, seria lido como quase uma traição ao que eles representam do ponto de vista do Congresso Nacional. Mas porque... o Lindbergh Farias falou que não vai ser assinado, né? Vai ser assinado no dia seguinte, ele falou. Ele falou que caso eles confirmassem presença, o presidente Lula moveria a assinatura do veto para o dia seguinte. Mas já havia a informação desde o ano passado, aliás, desde que houve a aprovação do projeto no Congresso, surgiu a informação publicamente de que o presidente Lula aproveitaria a cerimônia em memória aos atos do 8 de janeiro para fazer a assinatura do veto. Então, acaba sendo aí aquele jogo de, não, eles não vêm porque não querem. Mas não tem problema nenhum de relacionamento, porque o presidente Lula também diz isso, né? Não, eu me dou muito bem com o Alcolumbre, então por que o Alcolumbre não vai na cerimônia? Eu me lembrei de uma pessoa para levar os papéis. Às vezes leva os papéis de última hora, né? Bom, não vou ficar falando muito aqui, não.